Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu afogo, na escuridão tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Pai, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. A Ele toda a glória, toda a adoração, porque dele e por Ele são todas as coisas, Senhor. Tu és digno de toda a glória, Jesus. Nós louvamos a Ti. Aleluia, Jesus. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele,
profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele toda a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória, para sempre. Amém. Te damos toda a glória, Jesus. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória, para sempre. Amém. Vamos declarar mais uma vez: a Ele toda a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Obrigado, Jesus. A Ele a glória, para sempre. Amém. Obrigado, Espírito Santo, pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado por nós estarmos aqui essa noite, Senhor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que nós temos de te adorar. Que o Senhor derrame sobre nós nessa noite a sua maravilhosa graça. Que a sua bondade nos alcance, Senhor. Ó Espírito de Deus, Espírito de Deus, queremos te ofertar um culto, Senhor, um culto de adoração, um culto de gratidão, Senhor. Nosso coração venha se derramar na sua presença, Pai, no nome de Jesus de Nazaré. Que a glória do teu soberano nome venha sobre a nossa vida nessa noite. Que o teu poder venha sobre nós, Senhor, para nos tocar, para nos tomar, Senhor, para fazer aquilo que está no teu coração. Esse é o meu desejo no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, se assente, por favor. Hoje nós viemos aqui para adorar Jesus. E quando nós entendemos a adoração, quando nós compreendemos essa ação que é a adoração, nós estamos dispostos a dar para o Senhor tudo aquilo que é dele por direito. E o que eu poderia dar para Deus que Deus ainda não tem? O que eu poderia entregar para Deus que Ele não poderia ter? Porque Ele é o dono de tudo. Tudo está sob o seu domínio, seu controle. A Bíblia diz que Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores.
aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A única coisa que Deus não tem, a única coisa que Deus não pode extrair, a única coisa que Deus não consegue reter com seu poder é a adoração. Por quê, pastor? Porque Deus não quer uma adoração forçada. Deus não quer uma adoração comprada, porque senão não é adoração. E quando nós falamos de oferta, nós falamos de adoração. Se você estudar a cultura judaica, nós não somos judeus, nem praticamos o proselitismo, né? Mas a gente olha para esse povo porque é o povo que foi escolhido por Deus. Povo que Deus escolheu. A língua de Deus é o hebraico. Deus criou o mundo dessa forma, né? Então tem alguma coisa de especial ali, né? Com certeza. E quando o judeu ele vai para o culto, ele diz assim um para o outro: o que nós vamos ofertar? O que nós vamos levar? Né? Porque culto sem sacrifício não é culto. Todo culto tem que ter um sacrifício. E a oferta é um sacrifício. E a oferta precisa doer. A oferta precisa ter significância na nossa vida. Nós precisamos dar algo que significa para nós alguma coisa, né? E nessa noite eu quero convidar você, irmão, não por constrangimento, não por ser forçado a fazer isso. Eu quero convidar você a dar para o Senhor uma adoração, através da tua oferta. Dizer para Ele que Ele é o dono de tudo que você tem. Dizer para Ele que Ele é o dono da tua adoração. Por isso que você dá para Ele o seu melhor. Aleluia. Por isso, quando nós vamos adorar a Deus, nós devemos expressar essa adoração com o nosso corpo, com a nossa voz. Nós devemos expressar a nossa adoração com a nossa atitude. E nós devemos expressar a nossa adoração com a nossa liberalidade do coração. Aquilo que eu retenho é aquilo que eu perco. Quando eu dou para o Senhor, eu recebo cada vez mais. Aleluia. Então eu quero convidar você a ficar de pé, no nome de Jesus. E nesse momento você vai fazer uma oferta ao Senhor. Fazer uma oferta ao Senhor. Amém? Uma oferta de adoração ao Senhor. Quero desafiar você a fazer isso. Deus tem te abençoado. Deus tem derramado sobre a sua vida, sobre a nossa vida, grandes bênçãos. E nós precisamos ser gratos a Deus. E a gratidão é uma expressão de adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nessa noite, você que já fez a tua oferta, você vai pegar o envelope, vai colocar dentro ali o papel, né? Para que nós possamos orar por esse valor que você vai colocar, que você vai depositar. E também você vai nos ajudar a administrar isso. Então você vai colocar ali no envelope verde, se for uma oferta. E se for o teu dízimo, você vai colocar ali no azul. E agora nós estaremos orando pelo teu dízimo e pela tua oferta. Amém? Então fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá essa noite de fazer parte da tua obra. De fazer parte, Senhor, desse chamado poderoso que é a tua obra. No nome de Jesus de Nazaré, Pai, nós queremos ofertar a Ti a nossa vida. Em nome de Jesus de Nazaré, nós queremos ofertar a Ti os nossos recursos, a nossa adoração, a nossa vida. Nós queremos dar tudo para Ti, porque o Senhor é digno de receber tudo que nós temos, Pai.
Espírito Santo, muito obrigado. Muito obrigado por nós estarmos aqui essa noite. Nós entregamos para Ti, Senhor, o nosso melhor, Pai. E nós consagramos a Ti a nossa casa, a nossa finança, a nossa vida, a nossa saúde. Tudo que nós temos veio do Senhor. E nós consagramos, nós entregamos para Ti. E nós declaramos que pertence a Ti tudo que nós temos, Pai. E essa noite, Pai, nós entregamos no gasofilácio, porque a Tua palavra diz que o altar santifica a oferta. E nós queremos santificar a nossa oferta, a nossa vida, em expressão de adoração. Assim nós oramos e nós Te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Você pode trazer com alegria. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Chamar o diácono Humberto aqui. Ele vai estar ministrando para nós essa noite. Graças a Deus. Quero que você estenda sua mão para cá. Nós orarmos pelo nosso querido irmão. Pai, no nome de Jesus, nós Te adoramos, nós Te louvamos. E nós Te bendizemos na beleza da Tua santidade. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nós estarmos aqui, Senhor. Pai, usa a vida do Teu Filho hoje de uma maneira sobrenatural. Que a Tua glória venha sobre ele, que a Tua graça maravilhosa venha sobre a vida dele. E que o Teu Espírito Santo, meu Deus, derrame, Senhor, do Seu poder sobre a vida do Teu servo. Nós queremos Te adorar, nós queremos Te louvar. Nós queremos Te exaltar na beleza da Tua santidade. Usa Ele de uma maneira sobrenatural para falar conosco, Pai, para falar com a Tua igreja, no nome de Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Aleluia, paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aleluia. Quero agradecer a presença de cada um que está aqui nessa noite, aqueles que, com seu coração disposto a receber uma palavra, eu creio que alinhada com o coração de Deus. Eu quero orar, em nome de Jesus Cristo, por cada lar aqui representado nessa noite, por cada família que está aqui, que o Senhor continue nos encorajando, para que nós possamos ter olhos espirituais. Senhor, não queremos ficar olhando com o nosso homem natural, mas nós queremos olhar com os olhos espirituais. Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor tem mostrado para cada um de nós. Não queremos andar, Senhor, com os olhos humanos,
mas nós queremos olhar com o olhar que vem do alto. Aquilo que o Senhor tem feito por amor a cada um de nós, que não éramos merecedores. Senhor, o Senhor diz na sua palavra que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, onde o amor de quase todos se esfriará. Senhor, nós temos visto que a tua palavra parece que foi escrita hoje, que realmente nós estamos vivendo, Senhor, esses momentos. Mas que o Senhor continue nos dando fervor, nos dando revelação, Senhor, para que possamos continuar. Não queremos entrar nesse efeito manada, mas nós queremos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor, que o Senhor abençoe cada família nesta noite, cada lar representado. Que o Senhor superabunde, Senhor, em riquezas espirituais, em saúde, em vida, em fé, em amor e em esperança. Que possamos continuar andando nesse caminho que é estreito, mas conforme diz na sua palavra, mas que conduz à vida eterna. Que o Senhor nos abençoe de uma maneira sobrenatural. É isso que eu peço, Senhor, nessa noite, em teu santo nome, que seja ligado na terra para ser ligado nos céus. Essa oração, Senhor, venha fazer a diferença nas nossas vidas, é o que nós te pedimos, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade que o pastor Marcelo me dá de estar aqui para liberar a palavra. E a palavra que o Senhor falou ao meu coração está em Atos, capítulo 16, do versículo 6 ao 10. Até eu não falei com os mesários essa noite, né? Mas amém. Atos 16, do 6 ao 10. E o título que eu colocaria nessa palavra dessa noite seria Guiados pelo Espírito. Essa passagem vai falar de Paulo e Silas. Amém? Glória a Deus. Aqueles que trouxeram a sua Bíblia, Atos 16, do 6 ao 10. Glória a Deus. Na minha tradução fala assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Aleluia! Amados, isso aqui nada mais é do que guiado pelo Espírito. Você vê que eles estavam indo para uma direção, certo? Mas Paulo teve uma visão. Mas antes fala aqui que o Espírito, na realidade falou assim, ó, o Espírito, que dê meu Pai,
pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. Eles estavam indo, mas aí foram impedidos, o versículo 6 fala isso, pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. Eles foram impedidos. Aí eu vejo assim a direção e a sensibilidade de Paulo de obedecer aqui uma direção através do Espírito. Ele teve ele teve uma revelação, ele teve ali fala que ele de noite teve uma visão, não foi uma visão que ele teve, de um homem da Macedônia, pedindo para eles, rogando para que eles fossem para lá para ajudar eles. E aí fala o quê? Que logo depois desta visão, eles procuraram partir, concluindo que o Senhor os chamava para anunciar ali o Evangelho. E realmente eles foram sensíveis. E eles foram, aqui na palavra, aqui depois começa falando assim, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, que palavra, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos. Aí depois eles falam que eles foram para Filipos e eles concluem aqui no 13 e falam assim, no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Aí, olha que rico que é essa passagem. Aí fala assim, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu, rapaz, eu tenho orado para isso, e o Senhor abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Amados, isso aqui para mim é uma revelação. Aí depois ele fala assim, e depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E aí depois ele fala assim, e nos constrangeu a isso. Ela recebeu a palavra, com certeza através da oração, e o Senhor abriu o seu coração para que ela recebesse essa palavra. E essa palavra penetrou de tal forma que ela recebeu esse evangelho do reino. E ela foi batizada, ela e sua casa. Amados, eu tenho pedido para o Senhor abrir os corações, para que o Senhor toque nos corações de quem ainda mora nesse bairro, quem mora nesta cidade, para que o coração se converta, para que as pessoas possam ter esse sentimento de estar vindo no culto, para adorar ao Senhor. Ele é digno e Ele é dono de tudo. Quando nós entendemos isso, nós vamos ver que o que nós fazemos não é nada fora do normal, mas é algo que nos constrange a nós adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. A palavra nos diz, o pastor Marcelo até alinhou isso, falou assim, que o Senhor procura quem? Os verdadeiros adoradores. Amados, nós que estamos aqui, e aqueles também que não puderam vir, que fazem parte do corpo, nós somos os verdadeiros adoradores. Porque nós recebemos essa revelação, nós não precisamos ver algo para contemplar o Senhor. A palavra diz e confirma que o Senhor, Ele é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Senhor, Ele está em todos os lugares. O Senhor, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é o dono de tudo. E Ele conhece a cada um de nós. A palavra nos diz que antes de nós abrirmos a nossa boca, Ele já sabe até o que nós vamos falar. O nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar, o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor Ele está em todos os lugares. Então, para nós, isso tem que causar até um temor e tremor.
Porque tudo que nós fazemos, o Senhor, Ele conhece, vê e sabe. Então, isso para nós tem que causar uma mudança de mente. Por isso que nós temos que ser guiados também pelo Espírito. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então, assim, quanto mais eu alimentar o meu espírito, mais de Cristo vai existir na minha vida. Quanto mais eu me alimentar das coisas naturais, mais natural eu vou ser. Aí eu vou ter a minha opinião, aí eu vou ter a minha maneira de pensar. Hoje eu vou fazer assim. Hoje eu quero fazer assado. Hoje eu não quero assado, eu quero cozido. Vou fazer da minha maneira. Por quê? Porque você não está sendo guiado pelo Espírito. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito, quando nós colocamos a mente em Cristo, quando nós nos alimentamos, quando nós jejuamos, que nem está sendo feito um rogo à igreja, para que nós possamos ser um, para que o Senhor mova o seu braço. O Senhor pode fazer todas as coisas. Para o Senhor não há impossível, mas o Senhor deseja uma posição de cada um de nós, que nós nos humilhemos debaixo da sua poderosa mão, reconhecendo a sua autoridade, o seu senhorio, a sua total manifestação, vamos dizer assim, que Ele pode tudo, mas tudo tem também o seu tempo. Tem o tempo determinado por Deus. Mas eu creio que se nós continuarmos sendo unânimes, se nós deixarmos ser guiados pelo Espírito, se nós obedecermos ao nosso líder, certo? Quando as coisas estão sendo alinhadas de acordo com a vontade de Deus, porque existe uma direção, isso é espiritual. Quando nós nos submetemos à autoridade e nós concluímos e fazemos aquilo que está sendo solicitado à igreja, quando nós somos unânimes, a palavra também confirma isso. Aí o Senhor ordena a bênção. Então nós temos que continuar firmes nesse propósito, orando, pedindo para o Senhor nos dar a direção, nos dar uma localidade de repente, onde as pessoas vão ser tocadas, onde vai ser aberto o coração, que nem diz na palavra, o Senhor abriu o coração, para que estivesse atenta às palavras de Paulo. Então, que nós possamos estar orando dessa forma, para que o Senhor abra os corações, para que as pessoas estejam atentas à palavra que está sendo liberada, porque, amados, quando acontecer isso, vai fazer assim, ó, vai virar a chave, e quando vira a chave, é ligado na terra aos céus, e aí existe uma conexão. Aí a vontade de Deus é alinhada aqui na terra, e aí as coisas realmente acontecem. Eu quero pedir para os irmãos, eles que trouxeram sua Bíblia, Gálatas 5, 22. Aqui vai falar dos frutos do Espírito. Então isso aqui, essa palavra 5:22 de Gálatas, venha também alinhar o nosso coração, para quê? Para que nós, eu falo isso primeiro para mim, possamos estar sendo alinhados com a vontade de Deus. Porque, olha, amados, que coisa linda, se cada família viver, vamos falar viver, não é viver, viver na verdade, no Espírito. Ele vai falar bem assim, Gálatas 5:22, eu creio que a maioria conhece, mas fala assim, ó, mas o fruto do Espírito é. Primeiro item que fala aqui, amor. É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Depois ele fala assim, o 23, contra estas coisas não há lei. Amados,
Vou falar por experiência. Quando estou no Espírito, não vai ter espaço para coisas contrárias. Coisas contrárias que querem tirar a nossa paz, que querem levar nós para a nossa carne, que querem levar a gente para um ambiente onde não é o que a gente foi criado para estar. Quando nós não dermos brecha, nossa casa, nosso lar, onde a gente colocar a planta dos pés, o ambiente vai ser transformado. O ambiente que estava pesado, com guerra, com isso, com aquilo, ele vai trazer todos esses frutos. E esses frutos são maravilhosos, porque eles já começam com amor, com alegria, com paz. Amados, tem coisa melhor que isso? Você ter amor, você ter alegria, você ter paz, você ter longanimidade, você ter benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amados, isso é algo que condiz com o Espírito. Agora, se você andar contrário, misericórdia, eu não quero nem tocar, porque eu já falei, eu não quero tocar em lados onde são obscuros, negativos. Todo mundo conhece, mas eu quero tocar na vida. E a vida é isso. Por isso que ele fala também aqui, no versículo 25 de Gálatas, ele fala, se vivermos no Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E ele fala no 26, não vos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amados, isso aqui é coisa da carne. Por isso em Filipenses lá nos diz, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Quando você considera isso, você está na torcida. Você está torcendo para que todos se deem bem. Eu estou torcendo. Você não está se alegrando quando alguém falha, quando alguém erra, mas você está ali intercedendo. Você fala, Senhor, abençoa, flui, continua abençoando a tua casa, continua abençoando o teu corpo. Nós somos membros do corpo. Por isso tem que existir em nós esse coração. Um coração que traz alegria, paz e tudo mais, por causa do quê? Porque você está no Espírito. Aleluia! João 6,63, ele fala assim, o Espírito é o que traz vida, ele vivifica. E ali ele é bem claro, a carne para nada aproveita. Aí o Senhor nos diz, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Cada um de nós, se buscarmos ao Senhor através da sua palavra, a palavra é fiel, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Se nós buscarmos de todo o coração as palavras que o Senhor tem nos orientado, eu creio, nossa vida vai ser transformada. Nosso lar vai ser uma bênção. Nossa família vai ser abençoada. As pessoas vão sentir prazer de estar próximas de vocês. Por quê? Porque está sendo transmitido vida. Tem coisa melhor, amados, de que estar perto daqueles que estão falando uma palavra de vida? Não existe nada melhor. Por quê? Porque a palavra ela nos fortalece, nos encoraja, ela nos orienta, ela nos dá uma direção. Por isso, aquele ditado bem antigo que diz, me digas com quem tu andas, e eu direi quem tu és. As pessoas muitas vezes elas são influenciadas, elas não influenciam, infelizmente a maioria são influenciadas. Você pode ver que quando existem pessoas, grupos, jovens ou pessoas de meia idade, mas você pode ver que cada um tem um estilo, certo? Cada um tem o seu estilo. Quando é para usar piercing, vão usar piercing. Quando é para usar aqueles brincos, vão usar brinco. Pode ver, porque daí todos querem ser parecidos. Nós cristãos, o que nós temos que expressar? Cristo. Por quê? Porque
quando nós nos alimentamos, nós temos também conteúdo para falar às pessoas. Eu já vi irmão dando testemunho e chorando, que não consegue estar nos cultos, e aí ele, por não poder estar no culto, ele também não está recebendo. E quando não recebe, é como se você tivesse seco. Agora, quando você toma água, Senhor Jesus, água da vida, obrigado, Jesus. A água, ela traz vida e também nos sacia. Por isso que até não adianta se oferecer água para quem não tem sede. Nós temos que nos apegar com mais firmeza às sãs palavras. Nos apegar com mais firmeza a Jesus Cristo. Ele é o dono da vida. Ele é o dono de tudo. Por isso, eu vou falar primeiro para mim isso, amados, nós temos que ser os mais felizes deste planeta. Meu Deus, nós não podemos deixar nada querer vir tirar a nossa paz, nossa alegria. Existem situações externas? Existem. Mas maior é o que está em nós. A palavra também confirma, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso que eu falo, se nós colocarmos a nossa mente no Espírito, andarmos, a diaconisa liberou a palavra, andarmos realmente alinhado com todos os aparatos de um guerreiro, meu Deus, nada vai nos atingir. Amados, o inimigo, ele vai falar, eu vou ficar nem perdendo tempo aí não, esse aí já está todo revestido. Não, estou saindo fora. Então assim, por isso que nós temos que andar no Espírito. Por quê? Porque nós vamos fazer a diferença. E assim, a hora que o Senhor nos chamar, eu não sei quanto tempo cada um de nós tem, a fila anda, mas sim, nós temos que pensar assim, amados, nós temos Cristo. Aqueles que creem no Senhor, a palavra nos diz, eles não morrem, mas eles vão dormir. Porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Ele é o dono de tudo. Amados, que privilégio nosso do Senhor pagar uma conta que a gente não tinha como pagar. Nós tínhamos uma dívida que era impagável. Nós estávamos mortos. Nós temos que pensar assim, nós estávamos mortos, delitos, pecado, não tinha nenhuma esperança para nós. Infelizmente nós não tínhamos nada, não tínhamos esperança nenhuma. Mas o Senhor, Ele veio. Colossenses fala que Ele expôs os principados e potestades ao desprezo, porque Ele pagou uma dívida que era impagável. Ele quitou uma dívida. E hoje nós podemos, por isso que nós podemos nos achegar confiadamente no Santo dos Santos. Amados, por causa desse sangue, esse sangue eu fico vendo assim, é um sangue real, um sangue da nova aliança, um sangue que pagou uma dívida de todos aqueles que nele creem. Por isso que fala, todos aqueles que nele creem não será confundido. Ele quitou. Hoje eu posso me achegar por causa desse sangue. O sangue do Cordeiro, o sangue da nova aliança, o sangue eterno, o sangue real. Eu posso me achegar, falo, Senhor, eu estou no Santo dos Santos. Eu estou no mais íntimo, eu estou na Tua presença. Senhor, me ajuda, Senhor, a prosseguir. Eu não quero ficar olhando para a direita nem para a esquerda, mas eu quero olhar firmemente para o Senhor. Quando nós estamos olhando firmemente, amados, podem vir o que vier, um vento contrário, um raio, eu sei o que pode, mas assim, quando a gente está olhando firmemente para o Senhor, você vai ser abençoado, porque Ele diz, e a sua palavra, Ele é fiel no que Ele diz. O Senhor disse que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Eu creio nessa palavra, amados. A palavra ela não muda. Por isso que o Senhor também disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, por isso, cada um de nós temos que olhar firmemente.
Não gosto muito de ficar também vivendo lá de passado, mas nós tínhamos um louvor que nós cantávamos, falava bem assim: firmemente, pois olhai para Jesus e nada mais. Não olheis para as confusões ou para as lutas, mas olhei para aquele que é a nossa paz. E Ele é a nossa paz. Ele é o que todo homem precisa. Vou falar algo que é a pura realidade, né? E o pastor falou esses dias atrás. Uma árvore, quando você arranca ela da terra, ela morre, porque ela perdeu ali os seus nutrientes, a fonte de vida. Ela estava ali enraizada, foi arrancada, ela morreu. Você tirou o peixe da água, ali é o habitat dele. Tirou da água, morreu. O homem, se for tirado da presença de Deus, misericórdia, vai virar como que é o nome aí, meu pai do céu, falam muito aí um zumbi, né? Um zumbi. Por isso, amados, nós temos que nos apegar cada dia com mais firmeza às verdades reveladas, à palavra. Nós temos que pedir para o Senhor, se nós não temos. Sede da sua palavra. Sede para buscar a revelação na palavra. Quando você se alimenta da palavra, você é fortalecido no seu espírito. Nossa vida humana, se a gente não se alimentar bem, nós também ficamos doentes. Certo? Porque nosso corpo humano, ele precisa de nutrientes, precisa de água, precisa de coisas para a gente poder ficar de pé. E assim também é o nosso lado espiritual. Nós precisamos colocar a mente no espírito, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, ler a sua palavra, termos comunhão uns com os outros, nos alegrar quando estamos juntos, nos alegrar quando nos convidam para estar em alguma localidade, certo? A gente tem que se alegrar, a gente tem que fazer a diferença. Sexta-feira agora vai ter célula, pelo que eu entendi, na casa do irmão Fábio. Quem puder estar presente, olha, é maravilhoso. É maravilhoso. Por quê? Porque existe a comunhão. E onde existe a comunhão, o Senhor, Ele ordena a bênção. Porque daí tem famílias, vão ter com certeza pessoas que vão estar ali, muitas vezes sedentas, para ouvir uma palavra. E a palavra é que encoraja, aquilo que eu falei, a palavra nos encoraja, nos fortalece e nos traz um alinhamento com Deus. Então, já também é um convite para aqueles que estão aqui nessa noite, que puderem estar. Sexta-feira, 20 horas, pastor? 20 horas, horário do culto aí que a gente tem na quarta, vai ter na sexta-feira. Para ampliar mais ainda o nosso conhecimento. Até com pessoas novas, muitas vezes, que vão estar lá, seus familiares. Então, quero encorajar cada um que está aqui, para estar juntos, em nome de Jesus Cristo. Então, amém, é isso. Eu creio que o Senhor, Ele quer tirar tudo aquilo que é do velho homem, a palavra nos diz, do homem natural, para que mais da sua vida venha mudar e transformar o nosso viver. Eu não vou falar nome, mas a gente já teve experiências de querer ensinar um caminho de bênção e infelizmente as pessoas endurecerem e depois o Senhor vir e tratar. Todos nós precisamos uns dos outros. Primeiramente, nós precisamos estar no Espírito. Mas nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Nada pode impedir de nós termos comunhão uns com os outros. E outra coisa que eu quero falar, assim, que o Senhor me mostrou, é que nós temos que filtrar. Antes de falar, pense o que você vai falar. Porque muitas vezes nós acabamos distanciando
as pessoas por uma palavra que tenha duplo sentido, que a pessoa às vezes já não está muito bem, e a gente acaba, infelizmente, liberando às vezes algo que não é de acordo com aquilo que o Senhor deseja. Então, eu tenho aprendido, estou com 55 anos de vida, graças a Deus, e eu tenho aprendido com meus líderes também que a gente tem que cuidar. As pessoas não gostam de ser cobradas, as pessoas não gostam de ser como que afrontas, as pessoas não gostam de receber cobrança, essa é a verdade. As pessoas hoje estão vivendo muito, às vezes, em si mesmo. Por isso que eu falei, já que nós estamos recebendo essa palavra, vamos colocar nossa mente no Espírito. Quando você coloca a tua mente no Espírito, quando você vai falar com a pessoa, você vai levar para ela uma palavra de vida. Você vai dar um abraço, você vai falar, eu estou com saudade, né? Que bom te ver, que bom que você está com saúde. Né? Então, isso aí vai causar, às vezes, um constrangimento. Agora, quando você chega para a pessoa, pô, desapareceu, nunca mais te vi, né? Meu Senhor Jesus, aí a pessoa já estava meio que assim, pronto, aí. Né? Por isso, a gente tem que colocar a mente no Espírito. Quando você coloca a mente no Espírito, pode ter certeza que você vai se colocar no lugar da pessoa. Isso é ter empatia. Como você gosta de ser tratado? Opa, eu gosto de ser tratado assim. Opa, então, vou cuidar do meu falar. Então, amados, mas é ser guiado pelo Espírito. Quando nós somos guiados pelo Espírito, o Senhor vai fazer a diferença. Por quê? Porque daí você não vai estar agindo no seu homem natural, no seu velho homem. O seu velho homem é contrário. O seu velho homem só quer arrumar confusão, só quer arrumar distância. Mas o novo homem em Cristo, ele é tudo que o ser humano precisa. Eu fico pensando, Jesus Cristo, no seu ato de lavar os pés. Amados, vamos falar a real. Você sabendo que o cidadão vai te entregar, que está te trocando por 30 moedas de prata, está desejando tudo que é o contrário. Você, olha, por isso que eu falo, rapaz, a gente... eu cada dia me surpreendo mais com Jesus Cristo. Porque ele, vendo tudo aquilo, foi lá, lavou os pés dos discípulos. Um ato que é o mais, eu creio, mais humilde de todos. Porque até o pastor, né, tocando na palavra, falou que as pessoas eram pagas para fazer esse serviço. E era algo que era de humilhação. Mas ele se cingiu e lavou os pés de todos, sabendo que cada um ali ia fazer, sabendo que ia ser traído. Mas mesmo assim, o amor dele ultrapassa o nosso pensar. Então, que cada um de nós nessa noite, através dessa palavra, guiado pelo Espírito, possamos estar sensíveis ao falar do Senhor e possamos cuidar do nosso falar, do nosso pensar e do nosso agir. Onde nós possamos estar conectados com a vontade de Deus, colocando a mente no Espírito, sendo fortalecidos através da palavra, sendo fortalecidos pelas orações que os santos fazem. Essas mulheres de oração, essas guerreiras, todos os dias eu falo, Senhor, que bênção. Estão sendo fiéis com a vontade do Pai. E eu creio que o Senhor está movendo o seu braço por causa da perseverança dessas mulheres. Muitas vezes não é com os olhos humanos, aquilo que eu falei, mas com os olhos espirituais. O Senhor está fazendo. E essas orações fazem a diferença. Que essas mulheres continuem nesse propósito de estarem orando todos os dias. Amém? Amados, eu quero fazer uma oração para encerrar e depois eu vou convidar aqui o pastor Marcelo para poder dar a oração abençoada para nós. Amém? Podem ficar de pé? Aleluia? Glória a Deus.
Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Eu espero, Jesus, que essa palavra venha tocar no mais íntimo do nosso ser, para que possamos valorizar, estar colocando a nossa mente no Espírito, onde temos todos aqueles frutos que estão em Gálatas 5:22. Que possamos, Jesus, a partir de hoje, ter um viver diferente na sociedade, que é onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, muda toda a esfera, todo pensamento. Senhor, tudo aquilo que é contrário, venha estar alinhado com a Tua vontade. Que o Senhor toque, Senhor, em cada um que veio aqui nessa noite. Que possamos, Senhor, sair daqui diferentes da maneira a qual chegamos. Que a Tua palavra venha fazer uma transformação na nossa vida. Que possamos, Jesus, fazer a diferença, Senhor, nessa sociedade, nesta época, nesse mundo que vivemos. Que o Senhor nos abençoe de uma maneira sobrenatural. Que possamos, Jesus, estar buscando ao Senhor, invocando o Teu nome, nos humilhando debaixo da Tua poderosa mão, reconhecendo o Teu senhorio, Tua autoridade, Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que possamos, Senhor, absorver a cada dia mais a Tua palavra, e que possamos viver em novidade de vida, conforme o Senhor diz que o Senhor é sempre novo, que a Tua misericórdia se renova a cada manhã, e esse é o fato de não sermos consumidos. Muito obrigado, Jesus, pelo privilégio de poder nessa noite estar sendo usado pelo Senhor. Que possamos, Senhor, nos alegrar, sabendo que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, e o Senhor é o Espírito, e procura os verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém.